Não sei como é que é com vocês, mas quando eu era moleque, quando eu tava mais ou menos na idade de vocês, várias e várias vezes eu abri o meu livro e comecei a fazer marcações no intuito de fazer um resumo posteriormente. Só que essas marcações teriam sido melhores se, em vez de um marca-texto, eu tivesse simplesmente pegado um pincel de pintar a parede. Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo em paz aí com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e nesses tempos difíceis que a gente está vivendo aí, eu resolvi começar a gravar uma série de vídeos para ajudar um pouquinho na preparação em História para a galera que vai fazer vestibular. E hoje, cara, eu queria falar com vocês de uma parada que geralmente permeia muito a mente da galera que está estudando para vestibular. Não sei como é que é com vocês, mas quando eu era moleque, quando eu tava mais ou menos na idade de vocês, várias e várias vezes eu abri o meu livro e comecei a fazer marcações no intuito de fazer um resumo posteriormente. Só que essas marcações teriam sido melhores se, em vez de um marca-texto, eu tivesse simplesmente pegado um pincel de pintar a parede. Porque eu pegava o marca-texto e quando eu olhava no final eu tinha pintado a página inteira. Então o meu resumo, no fim das contas, era basicamente a apostila. Porque eu tinha muita dificuldade de fazer a seleção, passar aquele pente fino no conteúdo para saber o que realmente importa sobre essa matéria, o que realmente eu preciso saber e qual é a grande dica para você fazer um bom resumo. Bom, se liga, eu te diria que o primeiro passo para você fazer um bom resumo é você definir para que aquele resumo vai te servir. Um resumo ele pode ser totalmente diferente, mesmo sendo sobre um mesmo assunto, dependendo de qual é o objetivo que você tem com esse resumo. Por exemplo, se você vai fazer um resumo sobre Primeira República para o Enem, ele pode ser totalmente diferente de um resumo sobre Primeira República para a UERJ. Por quê? Porque o Enem tem um determinado estilo de cobrança sobre a Primeira República. O Enem gosta de priorizar determinadas coisas sobre a Primeira República. Enquanto a UERJ ela já tem um estilo de cobrança diferente. Ela já prefere priorizar outras coisas. Então, apesar de o assunto ser o mesmo, Primeira República, se o foco do teu resumo é que ele seja um resumo para o Enem, ele vai seguir um caminho. Agora, se o foco do teu resumo é que ele seja um resumo para o UERJ, ele vai seguir um outro caminho. Então, qual é o primeiro passo fundamental para você fazer um bom resumo de alguma coisa? Você definir para que é esse teu resumo. Qual é o objetivo que você tem com esse teu resumo? Uma vez que você tenha isso claro na tua mente, fica muito mais fácil de você não pintar a tua página inteira com o teu marca-texto. Fica muito mais fácil de você realmente selecionar o que interessa, de você realmente selecionar o que importa. E aí hoje, cara, eu queria fazer com vocês, junto, aqui agora, um resumo de um assunto que o tempo todo aparece na prova do Enem. Então, eu vou te mostrar mais ou menos como eu faria o que eu considero ser um bom resumo para a prova do Enem. E que assunto é esse que cai o tempo todo? É exatamente a tal da Primeira República. A Primeira República caiu em 19 questões dos últimos 10 anos. Você tem noção dessa parada, cara? 19 questões em um espaço de 10 anos. Isso é a Primeira República no Enem. O Enem adora falar de Primeira República e é por isso que é tão importante você ter uma base legal sobre isso. E aí você me pergunta, tá, maneiro, você já me convenceu que eu preciso saber sobre a Primeira República para o Enem, mas o que eu preciso saber de Primeira República para o Enem? E é exatamente isso que a gente vai tentar construir junto agora. É exatamente em cima dessa ideia que eu vou mostrar na prática para vocês como é que a gente faz um bom resumo de Primeira República para o Enem. Acompanha comigo minha tela aqui no computador. Bom, então se liga só. O que a gente vai fazer para montar um bom resumo de Primeira República para a prova do Enem?
A primeira dica que eu te dou, cara, é que você conheça o como isso é cobrado. Eu já montei uma estrutura básica aqui pra gente, vocês estão vendo na minha tela aqui no meio. Primeira República, o que eu preciso saber pro Enem, algumas dicas, beleza? E eu já montei aqui a base que diz que você precisa saber sobre política, você precisa saber sobre economia e você precisa saber sobre sociedade. E aí, por que eu cheguei nesses 3 tópicos? Como eu cheguei nessa ideia? Através disso aqui, ó, que é uma parada que eu oriento que, se você puder, você faça. Eu faço para montar minhas aulas, eu faço para montar meus quadros. Basicamente, eu tenho aqui no meu computador um levantamento de como caiu Primeira República no Enem nos últimos 10 anos. Então tem aqui, ó, questões sobre política. Aí tem aqui embaixo, questões sobre economia. Questões sobre um código penal excludente. Questões sobre revolta. Ou seja, eu tenho aqui um levantamento de como Primeira República aparece na prova do Enem, de como essa parada de fato cai na prova do Enem. Então, qual é o passo que a gente vai dar para montar o nosso resumo? Eu vou partir com vocês de um olhar especificamente para os gabaritos. Por quê? Porque olhando para os gabaritos, eu consigo ter uma ideia do que o Enem quer que eu responda sobre Primeira República. Quer ver? Se liga só. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para as questões sobre política, olha o gabarito dessa primeira questão comigo. Proclamação da República foi um movimento de poucas raízes populares e precisava de legitimação. Beleza. Olha o gabarito dessa outra aqui. Ele fala sobre um aspecto da vida política durante a Primeira República e o gabarito é repressão explícita ao exercício de direito. E o direito que ele está falando é de direito de voto. Aí aqui embaixo ele fala de relações políticas na Primeira República e fala sobre práticas clientelistas. Aqui nessa outra, ele faz uma questão falando sobre São Paulo e tal, e o gabarito falando sobre a centralidade de um Estado na política do país, a centralidade de São Paulo, a importância de São Paulo. Aí nessa outra questão aqui, ele fala sobre estratégia política e o gabarito me fala sobre oligarquias regionais, a importância das oligarquias regionais. Nessa de baixo, de novo, ele fala de um acordo político na Primeira República e o gabarito, ó, grupos regionais. Olha aqui em cima, oligarquias regionais. Aqui embaixo, grupos regionais. Aqui, nessa, ele fala sobre uma prática de controle de voto na Primeira República. E aí ele fala que essa prática estava vinculada a uma determinada estrutura social. E qual é essa estrutura social? A estrutura social agrária, de concentração de terra, etc e tal. Aqui embaixo, ele fala de café com leite nessa outra questão, e o gabarito me fala sobre disputas políticas no período que contradizem uma suposta estabilidade da aliança paulistas e mineiros. Então, gente, percebam como é que todas essas questões de política, elas giram em torno, basicamente, de 4 grandes eixos. E quais são esses 4 grandes eixos? Esses aqui, ó. Uma ausência de uma legitimidade inicial. Ele fala que a República chega sem uma legitimidade popular e aí ele fala que a República vai utilizar de diversas estratégias para se legitimar. Essa é uma parada que não só já caiu no Enem, mas também tem uma questão muito parecida com isso no PPL. Olha só como é que essa questão aqui do PPL é muito similar àquela primeira lá. Olha o gabarito aqui, ó. A ausência de participação popular no processo de queda da monarquia. Olha o gabarito dessa. Proclamação da República era um movimento de poucas raízes populares e precisava de legitimação. Quer dizer, o Enem gosta de falar em cima desse estilo. Então aqui, ó, sobre política na Primeira República, uma boa coisa que tem que estar na tua mente é que não existia uma legitimidade inicial perante o povo e que a República utilizou várias estratégias visando se legitimar. Outra coisa que você percebeu que aparece ali é falando sobre política do café com leite. Você enxerga que aqui, ó, ele fala da importância de São Paulo, a centralidade de um Estado, e aqui embaixo
ele fala que existiam de vez em quando disputas nessa aliança São Paulo-Minas Gerais. Então o que é legal você pensar? É legal você pensar em política do café com leite. E aí, quais são 3 tópicos fundamentais que a gente vai pensar a partir disso que a gente enxergou? A gente lembrar que São Paulo tem uma força muito grande, por conta principalmente da economia cafeeira, que Minas também tem uma força interessante por conta do seu colégio eleitoral, mas que apesar deles terem feito uma espécie de aliança, de vez em quando rolaram discussões e essas discussões acabaram gerando aquela ruptura final que vai desembocar na chegada de Vargas ao poder. Mas aí é outra conversa, beleza? Mas assim, a partir da leitura das questões, a partir da leitura dos gabaritos, o que eu percebo? Que eu preciso ter em mente a política do café com leite e que eu preciso lembrar que São Paulo era o estado predominante, mas que se juntava com Minas por conta do colégio eleitoral. De vez em quando, eles brigavam. Um dia, eles acabaram rompendo de vez. Mas outra coisa fundamental de você perceber é que a tal da política dos governadores, ela está sempre citada. Olha aqui comigo, como é que ele fala aqui, ó, de atrair apoio das oligarquias regionais. Olha como é que ele fala aqui do domínio de grupos regionais na ordem federativa. Do que ele está falando? Ele está falando da tal da política dos governadores. Ele está falando dessa política onde as oligarquias regionais eram fundamentais para o funcionamento da estrutura política do Brasil e, através de uma aliança desses estados com a União, com o governo federal, esses grupos, de certa forma, conseguiram se manter no poder durante um espaço de tempo muito longo. Então, a partir dos gabaritos das questões, você consegue se ligar que essa história da política dos governadores, dessa aliança dos estados com a União, né, com o governo federal, é algo que tem que estar na tua mente, é algo importante de você saber sobre a Primeira República. Inclusive, olha aqui, no PPL também, mandonismo das oligarquias no interior. Olha aí, mais uma vez, a questão das oligarquias regionais e tudo mais. Então, tanto no Enem quanto no PPL, esse termo, oligarquias regionais, grupos regionais, essa ideia que te remete à política dos governadores é algo muito importante de você ter em mente. E outra coisa que você percebeu naquela análise que a gente estava fazendo ali é que o coronelismo ele também está sempre aparecendo nessa conversa. O coronelismo ele também está sempre aparecendo nessa parte de política sobre Primeira República na prova do Enem. Olha aqui, como é que ele aparece. Quer ver? Aqui, disseminação de práticas clientelistas, repressão explícita ao exercício de direito. Olha aqui embaixo, estrutura agrária de concentração de terra e poder político local. Olha lá no PPL, quer ver? Olha o PPL aqui, mecanismos assistencialistas visando garantir o controle dos votos. Do que todos esses gabaritos estão falando? Todos esses gabaritos estão falando sobre coronelismo e especificamente sobre clientelismo e voto de cabresto. Então, você consegue perceber que essa história de clientelismo, de voto de cabresto, da força dos coronéis, é algo muito importante dentro dessa análise de política na Primeira República. Inclusive, essa é uma parte fundamental do teu estudo, né, do teu olhar para a Primeira República quando você estiver fazendo um resumo para a prova do Enem. Vocês viram quantas questões apareceram sobre isso nesses últimos 10 anos de prova aí. Mas não só sobre isso foram essas questões. A maioria são sobre essas. Essa é a tua principal parte do resumo. Mas também existiram questões, por exemplo, sobre economia. E aí, o que eu preciso saber de economia? Eu vou fazer o mesmo esquema. Vamos olhar como é que o Enem já falou sobre economia. Como é que o Enem já cobrou economia na Primeira República. Vamos bater o olho aqui, Essa primeira questão, ela cita o papel do Brasil na economia mundial naquela época. E aí fala que o papel do Brasil é o de fornecedor de produtos agrícolas. Essa outra questão aqui, ela fala sobre expansão ferroviária relacionada com a produção cafeeira. E aí,
essa produção cafeeira se conecta com a expansão ferroviária, inclusive valorizando regiões de baixa densidade demográfica, a ocupação dessas regiões. Aqui embaixo, outra questão nos fala sobre economia na Primeira República. E essa questão, ela fala especificamente sobre a questão dos seringais, ou seja, sobre a questão da borracha na Primeira República, o surto da borracha. Então, nos últimos 10 anos, tiveram só 3 questões de economia. Você já percebeu que tem muito menos cobrança sobre economia do que sobre política. Então, o que você vai fazer? Você vai falar tanto de economia no teu resumo? Não. Você vai falar sobre aquilo que é necessário, você vai falar sobre aquilo que é fundamental. E o que parece ser fundamental? Bom, o papel agrícola do Brasil na Primeira República, o fato da economia brasileira na Primeira República ser majoritariamente agrária, e dentro disso, a importância do café, a importância da borracha. Pronto, foram 3 questões em 10 anos, não cai tanto assim, o meu resumo vai se debruçar muito sobre isso? Não, o meu resumo vai se debruçar em cima daquilo que tradicionalmente mais cai. Só que além de política e de economia, tem uma outra parada que também costuma ser citada sobre a Primeira República na prova do Enem. A tal da sociedade. Como é que era essa sociedade brasileira da Primeira República? E aí o que a gente vai olhar? A gente vai olhar, por exemplo, para como o Código Penal mostrava características dessa sociedade. O Enem já perguntou sobre sociedade da Primeira República 2 vezes citando o Código Penal. Essa questão que eu estou mostrando para vocês aqui, perguntando o que a legislação penal evidenciava, e o gabarito falava que ela evidenciava a condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura, e essa outra questão aqui fala de novo de Código Penal e pergunta o que um regulamento expressava. E o gabarito fala que o regulamento expressava a criminalização das práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. O que essas 2 questões nos mostram? Que existe, dentro desse olhar para a sociedade na Primeira República, um caráter, de certa forma, elitista. Beleza? Você consegue perceber aqui, ó, a condenação dos conhecimentos populares, a criminalização de práticas culturais. Quer dizer, existe uma sociedade elitista que, de certa forma, criminaliza, de certa forma, culpabiliza e, né, olha com um certo preconceito para os conhecimentos populares. Inclusive o PPL já citou isso também. Olha só, quer ver? Nessa questãozinha aqui do PPL, ó, ela fala de marginalização relacionada com as populações mais pobres naquele contexto. Então, você pode perceber já que esse tal desse caráter elitista é uma marca, beleza? E aí, como é que o Enem gosta de falar disso? O Enem gosta de falar disso falando da criminalização das práticas populares, o Enem gosta de falar disso relacionando isso com as heranças do escravismo, relacionando isso com o arbítrio governamental. Inclusive, esses 2 tópicos aqui são 2 tópicos que geralmente aparecem conectados com as revoltas. Quer ver? Olha as questões que já apareceram sobre revoltas. Essa aqui falando sobre Canudos e falando que um determinado texto, né, associa a atitude da galera de Canudos com loucura. Olha aí, esse caráter elitista que olha para as práticas populares como práticas insanas, como práticas loucas, beleza? Olha essa outra questão aqui. Essa outra questão aqui fala sobre a tal da revolta da vacina. E aí, perguntando sobre a revolta da vacina, ela pergunta o que a ação do povo estava questionando. Estava questionando o arbítrio do governo, uma ação autoritária por parte do governo. Essa questão aqui, de 2011, também sobre a revolta da vacina, fala da mesma coisa. Fala aqui, ó, de uma modernização, mas uma modernização autoritária. E essa população estava insatisfeita com isso. Quer dizer, uma característica desse caráter elitista da Primeira República é esse arbítrio governamental que você percebeu nessas questões aqui. Outra característica é
essa manutenção de uma mentalidade escravocrata. A Primeira República, ela mantém esse pensamento racista, esse pensamento que mostra uma herança do escravismo. Então, as heranças do escravismo e o arbítrio governamental aparecem pra gente mostrando esse caráter elitista da Primeira República, mas sempre conectadas com as revoltas. E aí quando a gente pensa em revoltas na Primeira República, a gente lembra das revoltas no campo, Canudos e Contestados se destacam mais, mas apareceu uma questão de cada nos últimos 10 anos, então eu não vou mergulhar muito nisso. E as revoltas da cidade aparecem junto dessas do campo, mas com mais destaque. Sobre revoltas da cidade, a gente já tem mais questões, tem 3 questões de revoltas urbanas, 2 sobre vacina, 1 sobre chibata. E aí, na questão sobre vacina, a gente percebe essa modernização autoritária se expressando na chamada Reforma Pereira Passos, no bota abaixo, destruindo as casas, e no projeto de vacinação que é obrigatória. Na revolta da chibata, a gente percebe nitidamente que os castigos corporais com as chibatadas mostram essas heranças do escravismo que a gente percebeu aqui em cima. Ou seja, as questões de Primeira República do Enem nos mostram que essa sociedade ela tinha um caráter elitista, que esse caráter elitista ele se expressava de algumas maneiras e que dentro das revoltas a gente percebia algumas dessas práticas que mostravam esse tal desse caráter elitista. E aí assim a gente consegue então montar isso que eu chamo de um bom resumo para o Enem sobre Primeira República, falando principalmente sobre política, porque é o que mais cai, pegando um pouquinho de economia só para você ter uma base na mente, e dando também uma mergulhada na questão social que vira e mexe também é cobrada, vira e mexe também aparece por aí. Assim, a gente chega em um bom resumo de Primeira República para a prova do Enem, aqui nesse mapinha mental que eu montei com vocês ao vivo nessa nossa conversa de hoje. Mas, para a gente poder encerrar e ficar bonitão, deixa eu fazer eu mesmo com vocês agora um resumo em cima disso? Vamos trocar uma ideia em cima dessa parada? Então vamos lá. São 10 anos de Enem com 19 questões de Primeira República. E aí, agora a grande pergunta. O que você tem que saber de Primeira República para a prova do Enem? Cara, você tem que saber principalmente sobre política. Por quê? Porque o Enem fala direto sobre política na Primeira República. E toda vez que você pensar em política na Primeira República para a prova do Enem, vale você lembrar daqueles 4 tópicos fundamentais. Um início precisando de uma legitimidade popular e uma organização ao longo de boa parte dessa Primeira República que se baseia na política do café com leite, Minas e São Paulo, na política dos governadores, aquela aliança governos estaduais com a União, e no coronelismo. Beleza? Então, você precisa saber sobre política, pensando fundamentalmente nesses 4 aspectos. Além disso, você precisa saber um pouquinho sobre economia. Cai menos, mas também cai. E aí, sobre economia, o que é fundamental você lembrar? É fundamental você lembrar que esse Brasil da Primeira República, ele tinha um caráter principalmente agroexportador, ele tem uma economia principalmente agroexportadora. E basicamente 2 coisas se destacam nessa economia muito agrária do Brasil: café, borracha. E você também precisa saber sobre Primeira República para uma boa prova no Enem, sobre como é que é essa sociedade da Primeira República. E aí você vai lembrar fundamentalmente que é uma sociedade elitista, que se expressa de várias maneiras, criminalizando determinadas práticas populares, trazendo um governo que tradicionalmente tem um arbítrio muito forte nas suas relações com as camadas de baixo, tendo uma herança muito forte ainda do escravismo, e que muitas vezes esse arbítrio, essa herança do escravismo se materializaram em revoltas. Quais são as 2 tradicionalmente mais citadas? Revolta da vacina, revolta da chibata.
São exatamente nessas duas que a gente consegue perceber nitidamente um arbítrio governamental numa modernização autoritária e uma herança do escravismo no castigo às chibatadas. Mas quando você olha para como o governo combateu Canudos, como o governo combateu, por exemplo, a região do Contestado, você também percebe esse arbítrio governamental que você percebeu na revolta da vacina. Então assim, você consegue pensar aí na tua casa quais são os tópicos que eu preciso saber sobre a Primeira República para o Enem. Tá aí. Só que em 9 anos caíram 8 questões sobre especificamente um tópico de Primeira República. Então, Primeira República é um assunto que cai pra caraca? É, mas em 9 anos são 8 questões só sobre a parte política. Então, se eu tivesse que te pedir, cara, não vá para provas do Enem sem saber uma coisa de Primeira República, eu te pediria para que essa coisa fosse como se organiza essa política na Primeira República. E aí, dentro disso, o que você não pode deixar de saber de jeito nenhum? Você não pode deixar de saber de jeito nenhum especificamente sobre duas coisas. Sobre a tal da política dos governadores e sobre a importância do coronelismo. A política dos governadores, fundamental, porque é através da aliança entre as tais das oligarquias regionais e a União que durante basicamente mais de 30 anos a mesma galera conseguiu, de certa forma, se estabelecer no poder. República oligárquica, oligarquia, poder nas mãos de poucos. Então, sobre a política dos governadores, você não pode deixar de saber. Mas sobre o coronelismo, você também não pode deixar de saber. Porque o Enem adora citar especificamente aquelas reflexões sobre a importância do clientelismo dentro do coronelismo e a importância do tal do voto de cabresto para garantir resultados eleitorais. Então, em 9 anos, 8 questões. Esses 2 tópicos são os mais fundamentais. Se você quiser também lembrar de política do café com leite e da necessidade que a República teve de se legitimar assim que ela chegou ao país, porque ela não contava com muitas bases populares, fica ainda mais perfeito. E aí você pega 4 tópicos fundamentais, 4 tópicos importantíssimos sobre política. Beleza? Tranquilo? E assim tu vai voando pro Enem. Então, cara, no fim de tudo, a gente percebeu que Primeira República cai quase todo ano. Primeira República tem questão pra caraca na prova do Enem. E aí aquela pergunta que geralmente vem na tua cabeça, caraca, a Primeira República cai o tempo todo, eu preciso saber os 13 presidentes da Primeira República? Chega uma resposta. Não, cara, você não precisa saber todos os presidentes da Primeira República. O Enem já citou o presidente da Primeira República? Sim, já citou no texto. Alguma vez o Enem te perguntou o que tal presidente fez? Nunca. Alguma vez o Enem já te perguntou aponte no governo de qual presidente aconteceu essa coisa? Nunca. Então você precisa saber os 13 presidentes da Primeira República? Não, você não precisa saber. Você precisa saber aquilo que o Enem sempre cobra sobre isso. De resto, relaxa tua mente, acalma teu coração, porque se você entrar na vibe de tentar decorar tudo, você vai ficar louco. Defina prioridades. E quais são as prioridades? Aquilo que sempre cai, aquilo que sempre é cobrado, beleza? Assim você não enlouquece, você bota a tua cabeça para focar no que de fato é importante e aí quando chega a hora da prova, naturalmente, você tem mais chance de mandar bem. Então, gente, eu espero que hoje tenha rolado uma boa conversa sobre como montar um bom resumo, especificamente como montar um bom resumo de Primeira República para a prova do Enem. Se você quiser, cara, amanhã eu vou disponibilizar no meu Instagram esse mapa mental que eu montei aqui com vocês ao vivo nessa aula de hoje, beleza? Se tiver afim, pega lá. Espero que essa nossa conversa de hoje tenha sido produtiva, espero que essa nossa conversa de hoje seja muito útil nessa tua caminhada para sonhar da aprovação no vestibular. Valeu? Um beijo grande, até uma próxima. Tchau, tchau, povo!